Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Assim, pai? Vejo que já estão adiantados no serviço. Mãe! Ô mãe, será que eu posso ir lá fora brincar com meus amigos depois da lição? Vamos ver. Se me prometer que não vai voltar tarde e que não vai se machucar como na última vez. É claro, mamãe, eu prometo. José, vamos almoçar? Vamos lá, pai. Oh, Jesus. Tá aprendendo, filho? Eu estava no mar, recolhendo as redes. Era mais aquela manhã, cansado, com sol, e Jesus me chamou. Era mais uma de minhas tentativas frustradas de ser amada e aceita. Eu admirava Jesus, seguia-o curioso e perplexo por seus milagres. Fiquei entusiasmado em saber quem ele é. Eu gostava de ouvir suas histórias e eu queria segui-lo. Eu não tinha esperança em ser curado. Depois que eu descobri a riqueza de ter amigos de verdade que me levaram ao encontro do Mestre. Vou lavar minhas redes, mas não quero ir embora. Quero tua presença, ela muda uma história. Foi depois de uma noite que Simão te encontrou, com o barco vazio, nenhum peixe apanhou. De que valem os planos se me sinto vazio? De que valem os sonhos sem os teus ideais? Tudo isso é momento, até quando eu ouvi tua voz me dizendo: lance a redes no mar. E depois do milagre eu não quero ir embora, quero viver contigo, Senhor, uma nova história. Vem, entra no meu barco, muda minha história, me faça esquecer a noite triste nessa hora. Só tua presença pra mim é o bastante.
Pedro. Quando eu disse que iria ver Jesus, os meus amigos, eles riram de mim. Eles me debocharam por eu querer seguir um homem maluco que dizia ser o Filho de Deus. Mas eu não podia deixar de ir ao seu encontro. Eu tinha ouvido sobre todos aqueles milagres incríveis e da sabedoria de suas palavras. E eu sabia que ele não iria me rejeitar por eu ser apenas um menino. Então, segui o mais perto que consegui. Mas a multidão era tanta que quase me sufocava às vezes. Pena que não consegui tocá-lo e nem olhar em seus olhos. Mas então, algo impressionante aconteceu. Eu jamais me esquecerei do meu encontro com Jesus, o Cristo. A fim de repousar um pouco, Jesus chamou os seus discípulos a um lugar deserto. Ao saírem de barco, uma multidão os viu sair e correram para lá de todas as cidades, chegando antes de Jesus. Quando o mestre chegou, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas até bem tarde do dia. Meus amados, em verdade vos digo que bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mestre, Fale, João. olha para este lugar, é deserto. Peça para eles irem aos povoados vizinhos comprar algo para comer. João, dê você de comer a esse povo, João. Mas Jesus, mesmo se comprássemos 200 denários de pães, não daria um pedaço para cada um. João, vá. Mas mestre, Vá, João. Mestre, eu encontrei apenas um menino com 5 pães e 2 peixes, mas o que seria isso diante de tamanha multidão, Senhor? André, traga esse menino. Traga. Certo. Cadê aquele menino? Menino, você? Eu? Sim, Jesus está te chamando. Jesus sim, que me vê? venha logo. Aqui está ele, Senhor. Qual o seu nome, menino? É Levi, Senhor. Levi. Isso. Obrigado, Levi. Sente. Pai, te dou graça por esses peixes e por esses pães. Veja. aleluia! Pegue. Glória a Deus. Mestre, é um milagre. Comam. Pegue. Como é um milagre de Jesus. Mestre. É um milagre. E mais, mestre, todos estão alimentados, é um milagre. Comam. Aleluia. Mestre, glória a Deus.
nojo de mim, raiva por cair de novo. Eu me sentia a mulher mais imunda que existia. Eu não queria destruir a família de ninguém. Eu não queria destruir sonhos. Até porque os meus sonhos já estavam desfeitos. E minha vida sem rumo. O mundo busca prazeres. Eu queria muito mais que isso. Queria afeto, respeito. Eu queria ser uma mulher de verdade, ter uma família. Mas pelo contrário, recebi desprezo, recebi desonra. Eu, a mais indigna, estava agora diante dos meus acusadores, homens furiosos e arrogantes, tão pecadores quanto eu. Afinal de contas, uma mulher pode se tornar adúltera sozinha? Nenhum homem foi acusado, nenhum homem jamais foi. E lá estava eu, prestes a perder a vida. Este era o meu destino, de certo. Até que um homem diferente me olhou com ternura. Seu olhar penetrou o fundo da minha alma. Me senti desnuda, envergonhada com a minha sujeira. Mas seu olhar de compaixão não me condenou. E pela primeira vez, eu estava prestes a descobrir o que é a redenção. Tiago, o meu ensino, Tiago, não vem de mim. O meu ensino vem daquele que me enviou. Entenda, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, certamente saberá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Esta mulher adúltera pode apedrejar. Esta mulher adúltera, vamos condenar. Esta mulher adúltera pode apedrejar. Esta mulher adúltera. O mestre está aí. Fale com ele. Mestre, esta mulher foi pega adulterando. A lei de Moisés diz que tais deveriam ser apedrejadas. E tu? O que dizes? Se algum de vocês não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Vamos embora! Vamos! Mulher. Mulher. Onde estão teus acusadores? Quem a condena? Ninguém, Senhor. Então, eu também não te condeno. Vá e não peques mais.
Às vezes nos conformamos com as dores que a vida nos traz. Vamos nos tornando amargos, insensíveis ou desacreditados. Nossa fé se esvai. Mas pior de ter o corpo aleijado é ter a alma atrofiada. O mundo é mesmo injusto. Há homens maus que triunfam e pessoas boas que sofrem. Eu era um desses homens bons que viviam imóvel e precariamente. Até que um dia Joel, você não vai acreditar em quem nós encontramos. O Messias esperado, ele está na cidade e cura muitos enfermos. Precisamos te levar até ele. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Vamos depressa. Vamos. Deixa, não precisa. Acho que não deveríamos ter vindo. Para de bobagem, Joel. Para com isso, Joel. Viemos até aqui para levá-lo até Jesus. Olha, Até Jesus o levaremos. olha, Joel. É aquela casa. Obrigado, amigos. Vai. Aqui. Acho que aqui. Aqui na sombra. Jesus está aí. A gente precisa falar com Jesus, a gente veio de longe. Jesus! Chama, por favor, vem na janela. Nós precisamos falar com Jesus. Jesus! E agora? Deixa, vamos voltar. Nada disso. Tive uma ideia. Ideia? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O homem que quiser ganhar a sua vida, certamente a perderá. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa, este a encontrará. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que tem tanto valor que ele poderá dar em troca de sua alma? Eu vos digo que o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos e recompensará cada um segundo os seus feitos. Cada um de vocês, cada um, Tiago, cada um, Pedro. Pedro, o ajude, Tiago.
Homem, teus pecados são perdoados. Levanta-te, venha. Eu estou curado! Judas, o traidor. Que homem inescrupuloso e doentio, não? Andou 3 anos com o Filho de Deus e foi capaz de entregá-lo à morte. Para sempre será lembrado com desprezo. Eu me divirto. E eu me divirto ainda mais em saber que você está confortavelmente sentado nessa cadeira, assistindo a essa bela encenação, mas é incapaz de perceber que, embora muitas vezes se julgue seguidor de Cristo, você não passa de um mero espectador. Mas que mal há nisso, não é mesmo? Afinal de contas, você é um homem bom. Você não deseja mal a ninguém. Você coloca a Bíblia debaixo do braço e vai para a igreja todos os domingos. Vocês até entregam o dízimo, às vezes. Vocês que nem percebem, mas acham até Jesus um cara legal e param para ouvir os seus sermões. Vocês que não sabem, mas estão ao lado do Mestre. Estão ao lado do Mestre com o coração a quilômetros de distância dele. Cuidado, meus amigos. Não se assustem. Mas você está mais para o meu lado. Mais para o meu lado do que para o lado dele.
Amados, um de vocês vai me trair. Com certeza não sou eu, Jesus. É aquele que comeu junto comigo do mesmo prato. Porque o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem foi traído. Melhor fora que não houvesse nascido. Porventura seria eu, mestre? Tu o dizes. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto sempre que vos reunirdes em memória de mim. Este cálice é a nova aliança no meu sangue que é derramado por vós. Fazei isto sempre que vos reunirdes em memória de mim. Então foi Jesus com os seus discípulos a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: Sentem aqui, orem. A minha alma está triste como a morte. Vocês, venham comigo. Pai, ouça-me, Pai. Ouça-me. Se é possível, afasta de mim esse cálice. Mas seja feita a tua vontade, não a minha.
É chegada a hora do Filho do Homem ser traído! Mestre! Amigo, é isso que viestes? Pare, Pedro! Pare! Guarde agora a sua espada! Quem pela espada vive, pela espada morrerá! Ou não sabes tu que poderia pedir para o meu pai? Ele enviaria 12 legiões de anjos para me defender? E quanto a vocês, eu sou o chefe de alguma rebelião para virem com lanças e espadas? Não estive ensinando no templo e vocês nunca me prenderam. Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se haviam reunido os mestres da lei e os líderes religiosos para julgar Jesus. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte e, amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Pôncio Pilatos, eis aí o homem que se diz o rei dos judeus. Tu és o rei dos judeus? Tu o dizes? Silêncio! Tu não ouves as acusações que estão fazendo contra ti? Preferes te calar? Traga-me Barrabás. Silêncio! Como vocês todos sabem, uma vez por ano eu liberto um dos prisioneiros. Então eu vos pergunto, a quem querem que eu liberte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo?
E o que vocês querem que eu faça com este homem? Mas por quê? Que crime ele cometeu? Eu lavo as minhas mãos e estou inocente do sangue desse justo. Guardas, levem-o. Pela via dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver o homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar. Coroado com espinhos ele foi, e em dor pôde ouvir o escárnio dos que o punham pra morrer. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, como ovelha veio Cristo, Rei Senhor. E Ele foi quem escolheu dar a vida por ti, por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar. Coroado com espinhos ele foi, e em dor pôde ouvir o escárnio dos que o punham pra morrer. Pela via dolorosa que é a estrada do horror, como ovelha veio Cristo, Rei Senhor. E Ele foi quem escolheu dar a vida por ti e por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Jesus se entregou, mostrou o seu amor.
alegria com a coroa! E agora? Portas! Tenho sede! Tenho sede. Guarda! Tu que diz ser o Cristo, o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós também. Nós estamos sendo punidos com justiça, mas esse homem mal nenhum fez. Jesus, lembre-te de mim quando estiveres no teu reino. De verdade te digo, hoje ainda estarás comigo no paraíso. Pai, por que me desamparaste? Nas tuas
cavalaria e caminhou ao matadouro, o seu sangue é o que valeria pra pôr um fim no erro que iniciou no jardim. E agora diferente será, meu querido, a cabeça da serpente esmagará. O Deus de paz esmagará Satanás, colocará aqui debaixo dos meus pés. Eu vou pisar com muita força, livre sou. Morreu o velho Adão, em Cristo eu nasci, voltei a minha origem, estou de volta no jardim. O Deus de paz esmagará Satanás, colocará aqui debaixo dos meus pés. Eu vou pisar com muita força, livre sou. Morreu o velho Adão, em Cristo eu nasci, voltei a minha origem, estou de volta no jardim. Ele chegou, sem espada, sem esconder, não tinha lança, e caminhou ao matadouro, o seu sangue é o que valeria pra pôr um fim no erro que iniciou no jardim. E agora diferente será, eu tenho ferido a cabeça da serpente esmagará. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A morte foi tragada pela vitória. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu. E agora quem dizem? Oh, um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, 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 oh. Verbo vivo eu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado.
igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, 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 Aleluia! Ele venceu a morte. Glória a Deus. Uhul! A ti, Jesus. Aleluia. Ao Senhor toda a honra, ao Senhor toda a glória. Você pode assentar-se por um instante. A gente fica empolgado vendo essas meninas novas pulando, dançando. E eu já fico sem ar só de... Mas graças a Deus, que essa história que vocês viram encenada aqui, tem mudado a vida de milhares, de milhões de pessoas nesses 2000 anos de história. Talvez você já conhecesse essa história. Talvez você já assistiu algum filme, algum teatro, uma apresentação, até que tenha sido melhor do que essa. Porque aqui não existe nenhum profissional, são todos voluntários. Mas nós contamos essa história todos os dias, falamos dessa história todos os dias, todas as semanas. Porque essa história não é apenas uma história como de Napoleão Bonaparte, Pedro Álvares Cabral, como de Siddhartha Gautama, o Buda, como de Maomé e de tantos outros profetas, pessoas famosas. Para alguns, Jesus foi apenas um profeta, um líder, um bom homem. Mas ele foi o único que afirmou de si mesmo, dizendo ser Deus. O Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. E ele fez inúmeras promessas nos seus 3 anos e meio que ele caminhou. Ele nunca viajou uma distância maior do que 100 e poucos quilômetros. Ele nunca escreveu nenhum livro. Ele nunca foi a outros continentes, grandes viagens. Ele não teve um exército. Ele não teve grandes seguidores. Homens humildes. Mas ele mudou a história da humanidade. Se hoje nós estamos no dia 5 de abril de 2015, é porque Cristo veio e marcou a história. E nessa encenação, falamos de 5 pessoas que tiveram a sua vida tocadas de uma forma por Jesus. E se hoje todos esses voluntários, nós todas as semanas estamos aqui, porque não estamos falando de uma teoria, de algo simplesmente um fato histórico que aconteceu lá atrás. Mas quando Cristo venceu a morte e mais de 500 pessoas visualizaram-no depois de ressurreto, alguém pode dizer, mas roubaram um corpo, foi uma invenção dos discípulos. Mas você daria a sua vida por uma mentira?
que você mesmo inventou? Os primeiros cristãos que conheceram e visualizaram Jesus deram a sua vida por algo, porque eles vivenciaram na sua vida a realidade de um Deus que, ao vencer da morte, nos demonstrou que todas as suas promessas e palavras são verdadeiras e de que Ele tem poder para cumpri-los. Por isso que Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e que vocês a tenham em abundância. Eu vim para que vocês possam ter propósito, sentido, para que a alma de vocês seja curada, para que haja redenção e transformação, para que vocês entendam o quanto são amados por Deus, que Deus em Cristo Jesus nos perdoou de todos os nossos pecados e nos dá uma nova vida com Cristo. Essa é a mensagem que falamos. Não é uma mensagem que lemos em um livro, não é uma mensagem que nos contaram, mas algo que tem mudado a nossa vida, a vida de cada um destes voluntários aqui. Por isso que nós ensaiamos, por isso que nós nos dedicamos, por isso nós nos esforçamos, porque queremos repartir com você a presença de um Deus, não de uma religião, não de um conhecimento que não muda a vida, não de um nome que não influencia em nada, mas é um relacionamento com Deus e com Cristo Jesus. O nosso tempo de ensaio para o Alto de Páscoa ele é totalmente fora de noção. Eu brinco que a gente fez milagre mesmo, porque um mês de ensaio é uma coisa praticamente impossível comparado ao Natal, que a gente tem de 4 a 6 meses de preparação, de ensaio. E o Alto de Páscoa ele exige muito mais, é mais detalhe,